Fala pessoal, estamos aqui no sítio de novo e hoje para mostrar a grande surpresa para vocês que a gente falou no último vídeo. Estamos com uma presença ilustre aqui, uma pessoa muito querida, e hoje a gente vai fazer uma entrevista com ela, falar um pouquinho das aventuras, que ela é aventureira, atravessando o Brasil e colhendo muitas boas experiências, expandindo o mundo, ela e o amiguinho dela, Puka. Quem é ela? Quem é ela? Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Quem é ela? Quem é ela? A Lana segurando aqui a colheita do dia. Tá, lindeza? Nossa. Olha só. Eu sou Lana, uma viajante disruptiva, podemos dizer aí, e dançarina de coração. O que que fez você decidir largar um estilo de vida que você tinha para viajar de Kombi pelo Brasil? Teve um momento, assim, uma situação? Teve um burnout e um processo de depressão bem visceral durante muitos anos. E quando eu resolvo encerrar a empresa que eu tinha, eu pensei, vamos fazer uma pausa e respirar e digerir tudo que estava acontecendo. Foi 2021 para 2022, né? Todo mundo já tinha vivenciado aí alguns anos de pandemia. E aí eu já tinha Kombi. Foi uma decisão assim, parecia o mais natural, apesar de ser muito estranho. Parecia o mais natural a fazer, era me recolher num casulinho aí, olhando paisagens maravilhosas pelo mundo. E antes dessas situações difíceis que você lidou, você já pensava em viajar de Kombi? Já tinha alguma coisa ali? Já, eu tinha a Doralice é o nome da minha Kombi. Eu já tinha ela há uns 3 anos, assim. E já tinha feito umas pequenas viagens, inclusive aqui pro Paraná, pro oeste do Paraná. E ainda não tinha mobília, né? Era uma coisa meio rústica ainda. E servia como meu transporte na cidade, mas a ideia era ir equipando ela para um dia, quem sabe, né? Viajar, aquele sonho que todo mundo tem lá guardado na gaveta. Era distante, mas já era um plano, assim, futuro. E por que você acha que você tinha esse sonho de viajar? Eu sempre viajei, né? Eu sempre fui viajante desde a adolescência, assim. Viajei muito sozinha, fui para outros países. Mas eu nunca tinha feito uma longa viagem de carro, sozinha. E quando exatamente que você saiu de Kombi? Foi de Floripa, né? Foi de Floripa. Eu saí de Floripa dia 19 de fevereiro de 2022. Datas que a gente marca, né? E o que você já rodou no Brasil e quantos quilômetros mais ou menos? Foi mais ou menos 15 mil quilômetros, um pouquinho mais provavelmente. Eu saí pelo litoral, né? Então fiz Floripa, Paraná, São Paulo. Conheci um pouco ali da extrema de Minas Gerais com São Paulo. Fui até São Tomé das Letras, e aí depois fui enveredando para o sul do Rio, Espírito Santo, sul da Bahia, indo por todo o litoral, até Ilha de Itamaracá, em Pernambuco. E aí depois eu voltei pelo oeste. Essa foi a rota, assim, né? Voltei pelo centro-oeste, Goiás, Distrito Federal, até chegar em Floripa de novo. E quantos quilômetros? 15 mil quilômetros. 15 mil? Nossa. E já é uma baita quilometragem, né? É bastante. Mas quando a gente coloca o Brasil em perspectiva e tudo que ele tem, né? Nossa. Tem muita coisa, o Brasil é maravilhoso. O Puka tá esperando. Isso! Como que é pra você viajar sendo mulher e estando sozinha pelo Brasil?
Falar que não tem medo é uma mentira, né? Acho que toda mulher que viaja sozinha tá em estado de alerta. Mas na verdade, toda mulher que existe no mundo está em estado de alerta. Alguém lambeu a câmera. Porque na verdade toda mulher que sai de casa, ela sai em estado de alerta já, né? Ela já sai pensando na roupa que ela tá usando, por onde ela vai passar, que hora ela vai voltar pra casa, porque a gente já é educada a temer esse tipo de situação, como se a gente estivesse no lugar errado ou com a roupa errada, a culpa fosse nossa de alguma coisa acontecer, né? E o que não é verdade. Mas então, no fim, é trocar um medo pelo mesmo medo. Então é melhor que isso não paralise nenhuma mulher que tenha vontade de viajar, né? Você teve alguma situação estranha, triste ou desconfortável? Não, eu acho que eu tive bastante sorte, assim. Nunca passei por uma situação de assédio ou de me sentir muito mal, assim, né? Os postos de gasolina foram até hoje os lugares mais ásperos, assim, né? Mas nunca aconteceu nenhuma situação direta, assim, né? O máximo é aquele estado de alerta que vem da nossa mente mesmo, né? De você ser a única mulher num ambiente que é extremamente machista, majoritariamente só com homens, e justamente onde você vai tomar banho, vai se trocar, vai passar a noite, vai dormir, né? Numa situação de vulnerabilidade, você acaba ficando com isso na cabeça, né? Mas nunca aconteceu, ainda bem. E você acha que essa experiência de viajar sozinha, acha não, eu tenho certeza que mudou, né? Mas o que mudou em você? Tudo. Eu sou outra pessoa em tantos aspectos que é difícil enumerar, assim. Mas acho que os principais é a forma como eu lido com o tempo hoje. Então eu priorizo dedicar tempo para ter uma vida sã, né, e saudável, e não atropelar os meus processos. E então eu me dou muito tempo, respeito muito meu tempo, que era algo que no flow capitalista ali não tinha tempo antes, isso não era respeitado. E me percebo mais atenta, assim, às coisas ao meu redor, os lugares que eu vou, as pessoas, como elas estão se sentindo, como elas estão expressando ou não expressando como elas estão se sentindo. Valorizo muito mais momentos com outras pessoas. Momentos na natureza, espaços que cultivam a terra, tudo que antes era uma coisa muito distante, assim, né, da minha realidade. Massa. E como é que tem sido viajar com o doguinho aí junto? É um desafio, porque é uma responsabilidade, né, que você tem sobre outro ser vivo, além de você, e a segurança dele, e a maioria dos lugares não aceita cachorro, ou você não... Desde campings a parques estaduais e tal, por legislação mesmo, você não vai conseguir entrar com cachorro, então onde vai ficar o cachorro, com quem vai ficar, é sempre uma constante, assim, né? E para que ele também tenha uma qualidade, né, de vida, então se eu estivesse sozinha, talvez eu dirigisse mais horas direto. Ao mesmo tempo, isso faz perceber o quanto a gente não respeita a nossa natureza, né? Porque por causa dele eu paro, por causa dele eu caminho, por causa dele eu tenho horários para refeição, para dormir, coisas que antes era ou no automático ou inexistente, assim, né? E aí às vezes eu me pego pensando, tem que caminhar por causa dele. Mas daí eu penso, nossa, então se não fosse ele eu não caminharia, né? Eu não levantaria hoje. Então ele me deixa atenta também, né? A respeitar o meu corpo, né? Enquanto ser vivo. Lana, acho que uma grande questão para todo mundo é conhecer sua casinha. Você pode nos... Bora, conhecedora Alice. Coisa mais linda. Ó, que isso. Essa é a bichinha. Impressiona. Lana, como foi o processo de montagem? Foi difícil? Deu tudo certo? Demorou muito? Ela teve várias versões. Essa não é a versão primeira, provavelmente não será a última.
Eu saí de Floripa sem móveis, sob medida, só com uma pia que o meu pai e o meu padrasto tinham feito. Tinha geladeira, um esquema hidráulico bem simples, com bombonas de água mesmo, que eu mesmo tinha feito a elétrica para subir pelo encanamento. E aí que eu fui vendo a necessidade, né, para morar nela, assim, de investir um pouco mais. E aí, nos meados do ano passado, ali em agosto, mais ou menos, que eu acabei fazendo os móveis e tal. E um fogão com 2 bocas também, porque eu cozinhava com uma boca só. Nossa. Faz toda a diferença na vida de uma pessoa ter 2 bocas para cozinhar. Lana, o que é que você tem na Kombi de equipamento assim que é necessário para transformar ela numa casa? Bom, aqui é o quarto barra sala, né? Então a gente tem um banco bem tradicional que você puxa para frente, ele deita e vira uma cama, né? Então esse espaço todo vira uma cama. Ali eu tenho meu guarda-roupa imenso, de 2 andares. Ali atrás fica uma ducha, né, para tomar banho externo do lado de fora da Kombi. E aqui eu tenho mais um armário aéreo, que tem várias bugigangas. E aí aqui começa a parte de cozinha, assim, né? Tem um armário com comida, um armário com louça. Tem livros, minhas aquarelas. Aqui dentro fica a parte de elétrica, assim, né? Tem inversor, controlador de carga, enfim. Ela tem kit GNV, né? Então aqui embaixo fica o GNV dela. Esse é o nosso banheiro, né? Porta-pote clássico aí dos motorhomes. Esse é um porta-pote de 10 litros. E aí aqui atrás a gente tem a cozinha, né? A minha pia. Com um botijão de gás tradicional, de cozinha mesmo, normal. Aqui uma geladeira que eu tinha já no meu trabalho, era o frigobar lá do trabalho. E aí eu transformei ela em 12 volts e hoje é minha geladeira. E uns temperinhos, as coisinhas, o mate. E o fogãozinho aqui, né? Fogãozinho 2 bocas, pá. Olha isso. Forninho. Uma relíquia. Olha, com forninho. Já fez bolo, né, Lana? Já. Nossa, a minha alegria, na verdade, quando eu saí do fogareiro de uma boca, era fazer bolo, assado, né? Fazer um assado de legumes no meio da estrada. No ano passado também eu senti essa necessidade, né? De ter uma autonomia de energia maior. Então eu coloquei 2 placas solares. E aí eu já tinha bateria, né? Então agora eu já tenho uma autonomia legal, assim, de energia. Eu tenho hoje 2 caixas d'água, né? Então uma caixa d'água de 50 litros para água potável e uma caixa d'água de descarte, né? Que é a de água servida, que o pessoal fala, que também tem 50 litros, né? E aí eu consigo descartar no lugar certo. Então, para beber, 50 litros. 50 litros para beber e 50 litros para descarte. E as 2 ficam embaixo? As 2 ficam aqui embaixo, uma do lado da outra. E um detalhe que nós mostramos também é que tem mais tomadas do que em casa. Olha que coisa, que maravilha isso. Kit de tomadas. Isso nunca é um problema. Ah, tem um toldo aqui também, eu achei bem interessante. Toldo foi o meu padrasto que fez. E eu achei legal que ele não precisa de apoio no chão, né? Sim, sim. Isso é muito ele abre os bracinhos assim. E aí só desenrola a lona e... Ah, Lana, fiquei curioso de ver a ducha. Ah, bora. Inclusive a Lana viaja com uma bicicleta. Colocada aqui atrás, ó. Esse suporte aqui, família que fez também. E dessa vez a Lana não trouxe a bike por nossa causa. Olha isso, Culpa dos nenes. A gente fez ela não trazer a bicicleta. Bem estranho. Mas é porque daqui a gente vai para o Ciclofest Rural, que vai acontecer em Rancho Queimado, em Santa Catarina. Então daqui a Lana já vai para lá e a gente vai aproveitar a carona e levar as nossas bikes. Então vamos levar 2, por isso ela teve que deixar dela. Esse esquema que o meu padrasto que inventou também. Gênio. Esse esquema. Era a articulação do step. Ele virou de ponta cabeça e fez o suporte para bike. Criatividade do brasileiro, né, gente? Criatividade do brasileiro. Nossa, é muito isso. Eu poderia ter arrumado essa parte, né, gente? Poderia, vida poderia. Então essa é a ducha. Tcharam. Que massa. Ele tem um registrinho também aqui só pra ele, né? E Lana, isso aqui é
Pra pendurar? Ah, isso é pra cortina, é. Porque aí eu consigo abrir a tampa, aí eu tenho uma cortina aqui, que eu fiz de um blackout de cortina. Aí eu coloco aqui e aí consigo tomar banho com uma certa privacidade. Uau! Na questão de autonomia elétrica, você tem uma ideia de quanto? Ah, em números não, assim, mas... Tipo em dias? De dia, sim, sim. Ah, na verdade eu acho que eu precisaria de uns 3 dias para precisar dar uma carga mesmo, assim, né? Mas ainda assim eu continuo tendo energia, mas por exemplo a geladeira provavelmente à noite aí ela vai desligar, porque não vai ter carregado suficiente a bateria, né? Porque ela vai ficar ligada durante o dia e aí à noite ela precisaria que a bateria estivesse 100% carregada para aguentar a noite inteira. Então depois de uns 3 dias a bateria começa a não dar conta, né? Aí precisa de uma carga aí, de uma horinha da bateria na tomada e já se embora. Um outro ponto que eu acho que é bem interessante é como que você faz com os custos. Tem gente que que trabalha ou que vende coisas, vende artesanato, vende obra de arte, desenho, chaveiro. Ele não pode perder uma oportunidade. Não, ele tem medo de ser deixado, né? Vamos garantir minha vaga nessa combosa. Se ela decidir, eu já tô aqui. A minha ideia era 1 ano, né? Fechado, 1 ano sabático. Então, eu tinha vendido minha casa, então eu já separei uma parte do dinheiro que era para eu respirar esse 1 ano mesmo, assim, né? E foi uma decisão difícil na época, porque era um valor considerável e ficar sem trabalhar, né? Meu Deus, sai de um ritmo de trabalho intenso, 24 horas por dia, pra ficar 1 ano sem trabalhar. Mas é aquela conta que a gente nunca faz, né? Se eu precisasse pagar uma cirurgia, medicação constantemente e consultas psiquiátricas são caríssimas, né? É um privilégio poder fazer uma consulta psiquiátrica nesse país. Então, foi isso, assim. Aí é esse ano que eu voltei a trabalhar aos poucos e ainda não na minha área, né? Que não sei se voltarei a trabalhar na mesma área. Mas para esse ano foi isso, né? Eu tinha juntado um dinheiro mesmo. E outra coisa que particularmente me chamou muita atenção na sua viagem é os lugares que você foi visitando. Visitou assentamento rural, visitou quilombo, visitou outras comunidades tradicionais. Por que essa busca? Eu acho que a minha ideia de ano sabático não era turística, né? Era de me conhecer mesmo num outro cenário, né? Para além do trabalho, né? Ter uma identidade para além do que eu faço na vida, né? Que é, geralmente a gente é médico, é professor, e isso não é o que a gente é o que a gente faz, né? E nessa busca eu queria conviver com pessoas que ou tinham um formato de trabalho diferente, né? De fazer dinheiro diferente ou de ser autônomo, né? De uma forma diferente, a partir da terra, de coletivo, enfim. E essa era a busca, assim, né? Que foi se construindo, assim, né? Foi um processo muito natural, né? Entrava numa cidade porque todo mundo disse que você tem que ir e não fazia sentido. Mas aí naquela cidade, de repente, alguém me falava de uma comunidade, de um coletivo, né? Ai, você tem que passar lá, né? E parecia que as coisas foram se construindo mesmo, né? Ao caminhar, assim, para ter essas experiências com outras pessoas, assim. Que foi o principal, no fim. Sim. E não sei se você tem essa resposta, mas se desse para resumir ou trazer uma ideia sobre esses lugares que você passou e o que você colheu, o que é que seria? Perspectiva, com certeza. Foi por ser do outro lado, né? Eu sou de Santa Catarina, nasci no oeste de Santa Catarina, então nunca tinha viajado para além do Rio de Janeiro, assim, nunca tinha subido para além do Sudeste. O Nordeste, ele é o Brasil que todo mundo fala, né? De empatia, de solidariedade, de riqueza cultural. Então, ter essa perspectiva do meu país, das pessoas, dos brasileiros, foi muito rico.
e uma perspectiva da vida mesmo, assim, né? De sair do circuito do capital um pouco para ter essa oportunidade de ter uma perspectiva diferente, de não viver em função de fazer dinheiro e de sobreviver, né? Mas de cultivar outras coisas. E que tipo de outra coisa você encontrou que dá para ser cultivado? A arte fundamental, diária, é remédio, é medicina da alma. Então, cantar, tocar, pintar, voltar a ler com prazer, com tempo e uma outra relação com a terra, assim, né? Então, muitos lugares que eu visitei tinha ou uma relação de origem mesmo com aquela terra ou construído, né? E eu vi que eram belezas iguais, assim, né? Então eu fui embora da minha terra muito cedo, então eu não tinha esse pertencimento enquanto origem, assim, né? Com nenhum pedaço de terra. Mas eu conheci muitas pessoas que construíram em outros lugares, que não eram seus lugares de origem também, uma relação muito forte, muito genuína com a terra. E estavam no caminho de construir uma autonomia para além do circuito do capital, assim, né? Em comunidade, em coletivo. Isso é fantástico. Ô, Lana, que delícia, obrigado. E se de repente alguém assistiu, gostou da sua história e quer conhecer um pouco mais, tem jeito? Tem jeito, pode me encontrar lá no Instagram. Eu não tenho canal no YouTube, não pretendo ter. Não, abre um canal só pra começar a fazer vídeo. Claro, né, gente? Fazer vídeo é tão fácil, nem precisa editar nada, é só sair gravando, né? Mas pode me encontrar no Mulheres Livres pelo Mundo. E lá eu compartilho naturalmente um pouquinho do que tem sido essa estrada. Lana, a gente se inspirou, assim, a gente já conhecia um pouco de você. A Lana é nossa apoiadora, inclusive. Então, se o canal acontece, uma grande parte é por conta de pessoas como a Lana. E receber ela aqui foi especial. Para além dela ser uma apoiadora, mas de ser uma pessoa tão rica, tão maravilhoso estar junto, compartilhando, trocando. Que honra! Gigante. Que honra, é minha total conhecer vocês, é inspirador desde o primeiro vídeo que eu assisti e conhecer só comprovou que realmente aparece, que a gente vê de vocês na telinha e conhecer o sítio também e compartilhar um pouquinho do que nos inspira e a viver e não só sobreviver, né? E estamos super inspirados com a sua história, com a Doralice maravilhosa. E a gente vai viajar com a Doralice e com Lana nos próximos vídeos aí. Fiquem de olho. Gratidão pela presença. Se gostou, deixa um like e um comentário pra gente saber como que esse conteúdo, que esse material tocou, como que ele chegou pra você. Isso é muito fundamental pra gente. Bora nessa. Avante! Avante! Não, muito especial mesmo. Escutar